Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, gostaria de fazer uma saudação ao Sardim, ao Carlinhos, ao Artêmio e ao Segala, que tomaram posse nessa data. E até dialogando com meu companheiro e amigo Segala, o importante, Segala, não é o tempo que se fica, é o que se faz no tempo em que se está. E eu acredito que, independentemente do tempo, vocês todos honrarão o mandato que foi outorgado pela população de Bauru. Eu vou tratar de um tema que vem repercutindo no Brasil inteiro e que repercutiu aqui também nessa tribuna. Gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores, da senhora vereadora, e para os presentes nessa casa, para um vídeo que nós vamos mostrar agora. E eu solicito que a TV Câmara mostre esse vídeo, que é um depoimento bastante importante sobre um tema que é muito fundamental para a população brasileira, para a população de Bauru. Então, eu gostaria que a TV Câmara colocasse esse depoimento. Aí, como médica no atendimento de crianças aqui em Niterói? Atendendo uma criança no pronto atendimento na UPA, eu me vi diante de um garotinho, um menino de uns 7 anos, negro retinto, né? E comecei a conversar com ele. E ele conversava muito, muito falante, muito assim, eloquente na fala, né? Muito despachado, como se diz. Aí, no meio da conversa, ele olha pra minha cara e fala assim: "Você é doutora?" Eu falei assim: "Sou." "Médica?" "Sou." Aí ele olha pra minha cara e fala assim: "Ah, você não tem cara de médica, não." Eu falei assim: "Eu tenho cara de quê?" "Ah, tem cara de gente que mora na favela." Mas por que você acha que é isso? É porque é lógico, né? A explicação é lógica, porque na comunidade onde ele mora, todas as mulheres são parecidas comigo, né? E nos lugares onde ele buscou atendimento médico, ele nunca deve ter visto uma médica com o meu fenotipo, com a minha cara, e ainda por cima dando atenção, conversando com ele, brincando com ele, né? Geralmente no serviço de pronto atendimento, você dá essa atenção à criança, né? Não tem essa aproximação com a criança, né? Ele foi assim, brinquei, conversei, e ainda por cima eu sou parecida com as mulheres da comunidade dele. Você ficou como mentirosa. Fiquei como mentirosa. Ele fez aquela carinha assim de que eu te peguei na mentira. Eu fiz questão de passar esse vídeo porque a gente pode ser tudo na vida, mas nós não podemos ser hipócritas e cínicos. O cinismo serve a muitos interesses, e isso foi algo que eu aprendi desde muito cedo a abominar da minha vida. Na segunda-feira passada, quando nós abordamos esse tema, e eu vou ser muito franco na minha posição, eu não acho e não acredito que o programa Mais Médicos resolverá os problemas estruturais de saúde que nós temos no Brasil. Entretanto, eu não posso deixar de dizer que naqueles locais aonde não existe nenhum médico,
é importante que se tenha o médico. As outras coisas nós vamos continuar discutindo, porque todos nós sabemos como nós temos que fazer para resolver esse problema. E eu já disse aqui muitas vezes a minha opinião. Eu estou dizendo isso porque eu fiz uma intervenção aqui na segunda-feira e essa intervenção repercutiu num programa de rádio. Como o ato de falar até papagaio repete, as pessoas falam o que querem, mas quem fala o que quer, escuta também aquilo que não quer. E aí eu queria me dirigir ao senhor Reinaldo Cafeu, que é um resenhista que durante todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, se dá o cuidado de analisar intervenções de vereadores, é o direito dele. Só que ele fez uma análise desqualificadora, dizendo que esse vereador tinha viajado na maionese, é o termo que ele usou no rádio, está mais para repórter de jogador de futebol, né, sem nenhum preconceito, mas que trata de maneira bem tranquila essas questões, e que eu teria delirado ao dizer que em todas essas discussões que estão sendo feitas, existem vários componentes. O componente ideológico, o componente político, o componente de classe e o componente racial. Talvez, por ignorância ou por má fé, ele tenha tentado desqualificar a nossa intervenção. No caso do Reinaldo Cafeu, eu acho que existe uma simbiose entre a ignorância e a má fé, que produziu essa figura que se acha portador de todo o conhecimento do mundo e de todas as virtudes do mundo. Digo ignorância porque, para ser um bom crítico, nós temos que ter informação. E aquilo que nós vimos naquela sexta-feira maldita em Fortaleza, que envergonhou o país, não representa, doutor Paulo, o que pensa a maioria do povo cearense. Esqueceu esse senhor que 4 anos antes de 1888, o Estado do Ceará já tinha proclamado a abolição da escravatura. E que os jangadeiros do Ceará, durante 4 anos, combateram insistentemente e tomaram o porto de Fortaleza para não permitir que aqueles escravos que estavam libertos em Fortaleza fossem vendidos para o Sudeste. Então, para falar sobre alguma coisa, nós temos que nos debruçar, conhecer a história. Então, isso prova, sobre alguns aspectos, que não existe delírio, que ninguém estava pisando na maionese. Delírio é querer, no século XXI, vender a ideia de que esse país é uma democracia racial. Esse país não é uma democracia racial. Esse país é um país racista. E o racismo é a outra face de uma moeda chamada capitalismo. E eu pergunto para vocês que estão aqui, principalmente aos médicos que estão aqui, citem o nome de um médico ou de uma médica que seja negro aqui na cidade de Bauru. O que tinha morreu, que era o doutor Santana. Agora, por que só tinha um? Não adianta ficar brava, doutora Thelma, eu estou fazendo um diálogo fraterno. Meu diálogo é fraterno, eu vou explicar. Eu vou explicar. Porque a medicina, ela é um espaço restrito para aqueles que pertencem a uma classe social. Para se formar em medicina, frequentar uma universidade, com raríssimas exceções, e existem as exceções, isso é um espaço reservado por um segmento de classe.
E esse segmento de classe no Brasil tem cor. A maioria esmagadora da população pobre não está nesse segmento. E a maioria esmagadora da população pobre tem cor, gostando alguns ou não. Então não tem delírio nesse debate. O que tem nesse debate é uma discussão franca, uma discussão aberta, para discutir um tema que sangra a grande maioria da população brasileira. E o debate, o depoimento que vocês viram, um depoimento clássico. Um depoimento muito claro. Porque que em algumas profissões não existem negros. Não é porque os negros são piores. Porque, sob o ponto de vista econômico, essa possibilidade não é colocada. Ou vocês acham que aqueles médicos, aquelas médicas, não todos, e eu conheço a maioria dos médicos, eu acho que não penso assim, que estavam em Fortaleza, agredindo aqueles profissionais, tem vínculo com as massas populares de Fortaleza, do Ceará? Se tivesse, saberiam a história do povo do Ceará. Saberiam a história do povo brasileiro, para concluir, senhor presidente. Estou concluindo dizendo assim: o programa não resolve o programa estrutural. Mas foi bom que ele tivesse acontecido, doutor Paulo. Porque fez florescer, de maneira muito clara, uma podridão que vem humilhando, vem massacrando e vem torturando uma grande parcela da população desse país, que é o racismo, o preconceito e a discriminação. Muito obrigado, senhor presidente.